Olá, queridos, paz do ressurreto, paz daquele que ressuscitou dentre os mortos, primeiro que ressuscitou dentre os mortos, paz dele seja com você, com sua família, nesse momento de culto. Só lembrando, agora é culto, agora é momento solene, um momento de encontro da nossa alma com o Eterno. Então, isso não é brincadeira, esse é o momento da gente celebrar. Então, eu quero te convidar para, a partir de agora, você sintonizar o seu espírito com o Espírito do Senhor e celebrar ao Senhor com alegria. Esse é o momento espiritual, esse é o momento para a gente aproveitar. Nós não temos condições de estarmos no culto, lá no templo, mas nós estamos em culto ao Senhor. Nos nossos lares, mas nós estamos cultuando. Então quero te pedir em nome de Jesus que, assim como nós temos todo o temor do Senhor, quando a gente entra no santuário para adorar, assim como a gente tem toda a reverência, eu quero te chamar para ter esse mesmo espírito, esse mesmo sentimento, para a gente cultuar ao nosso único Deus, aquele que é digno de toda a nossa adoração. Então vamos começar louvando ao Senhor, vamos adorar a Jesus nesse primeiro momento, esse primeiro domingo, esse primeiro dia do mês, esse dia de domingo, um dia de celebração, um dia de festa. Nós vamos celebrar o Cordeiro de Deus que passou por aquela cruz, passou por aquele túmulo, passou pela morte e é vencedor. Vamos cultuar o Senhor, vamos adorar o Cordeiro, vamos cultuar. Quero te convidar a você, onde você está aí, na sua casa, em qualquer lugar, no trabalho, onde for, a você também, abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia aí, tá? Nós vamos cultuar o Senhor. Aumente o volume da sua voz, junto à sua família, nós vamos cultuar, vamos cantar muitos louvores ao Senhor, vamos cantar louvores a Jesus, porque Ele ressuscitou dos mortos. Ele é a primícia dos que dormem, primícia, o primeiro daqueles que morreram. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos ao Rei. Vamos adorar Jesus. Adoramos o Cordeiro, adoramos ao Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos ao Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus nós diremos ao mundo que amamos o nosso Deus. Vamos adorar o Cordeiro. Adoramos o Cordeiro, adoramos ao Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos ao Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus nós diremos ao mundo que amamos o nosso Deus. Oh, 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 nós amamos o nosso Deus. Oh, oh, nós amamos o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Levante a sua voz onde você está aí, comece a adorar o Cordeiro, comece a dar glórias, comece a bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para pedir, é para agradecer, não é para fazer intercessões, é para louvar o nome do Senhor. Levante a sua voz, glória ao Cordeiro Santo de Deus, que venceu a morte, que venceu a cruz, que venceu aquele túmulo. Louvado seja o nome do nosso Senhor, Ele é vitorioso,
Ele é o ressurreto, aquele que prometeu que ia ressuscitar e cumpriu o que falou. Levante a sua voz e adore. Levante a sua voz e adore a Jesus. Levante a sua voz e adore a Deus, porque todo o plano foi perfeito e tudo se cumpriu exatamente como Ele queria. Aprove ao Senhor, moeu seu Filho naquela cruz. Aprove ao Senhor que Ele visitasse o inferno, o Hades, e saísse de lá vitoriosamente. Aprove tudo ao Senhor. Bendito seja o nome dEle, hoje e para sempre. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Diz o cântico: domínio e poder pertence a Jesus. Já pensou, irmãos? Quando os anjos celebraram, disse assim: Ele é o Todo-Poderoso. Abram alas para o Todo-Poderoso entrar. O domínio e poder pertencem a Jesus e mais ninguém, mais ninguém. Ele disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Colossenses, Paulo fala que aprove Deus que nele residisse todo o poder, toda a beleza, toda a autoridade. Então nós vamos bendizer o Senhor. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seu Espírito aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seu Espírito aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Mas e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Mas e o Pai o coroou, o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Domínio e poder pertencem a Jesus. Somente louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está nos céus, seu Espírito aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Vai ao Senhor, bendito seja o nome dEle. Quero te convidar a abrir a Bíblia, o livro de Deus, no Salmo 100. Nós vamos ler esse salmo que nos chama, nos convoca para nós celebrarmos com alegria, com entusiasmo, com felicidade. O Salmo 100, olha o que diz o Salmo, abra a sua Bíblia aí, tá bom? Quero voltar a dizer, este é um culto, este não é um momento, não é apenas uma live, este é um culto de adoração ao Senhor. Então, liga o seu espírito aí, ó, conecte o seu espírito com o Espírito Santo de Deus. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, todos os cantos dessa terra. Servi ao Senhor com alegria, celebração alegre, vibrante. Apresentai-vos a Ele, diante dEle com cânticos. Esse é o dia, Ele ressuscitou. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Olha que bênção, nós somos dEle. Nós somos o seu povo, rebanho do seu, pastoreio, maravilha demais. Jesus é o nosso supremo pastor das ovelhas. Então entrai por suas portas com ações de graças, esse é o dia. E nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu quero te convidar a você repetir comigo aí na sua casa, onde você está, no trabalho, onde for. Quero te convidar a você repetir o último versículo. Vamos lá, repita aí. Vamos deixar que os céus escutem as nossas vozes.
porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração após geração a sua fidelidade. Louvado seja Deus. Então nós vamos cantar ao Senhor um cântico novo. Vamos proclamar as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. É isso que diz o Salmo 100, é isso o convite do Salmo 100. Eu estou alegre, você está alegre? Eu estou alegre porque Jesus ressuscitou, estou alegre porque eu vou ressuscitar, estou alegre porque o Senhor foi na frente preparar um lugar para mim. Oh, se alegre também, vamos cantar ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos cantar ao Senhor, queridos, com alegria, com celebração. É o que diz o Salmo 100, é o convite do Salmo 100. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória a Deus. Você perguntar por que nós estamos alegres, pastor, por que o senhor está alegre? Eu vou lhe dizer, porque a alegria do Senhor é nossa força. Porque a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Aquele que conhece a Jesus não vive com cabeça para baixo, vive cabeça erguida, olhando para o alto, com esperança, vive com esperança, e nós somos o povo da esperança, porque Jesus Cristo ressuscitou, Ele é a nossa esperança. Então vamos cantar, a alegria está no coração de quem já conhece. Vamos relembrar, estamos relembrando as músicas lá do passado. A alegria está no coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Eu quero dizer para você que ainda não conhece a Jesus, esse dia em especial é o dia para você experimentar da alegria e da paz de Jesus. Não perca a oportunidade.
Pastor, eu preciso levantar a mão, não sei onde você estiver. Entregue, faz uma oração de entrega da sua vida a Jesus, para você experimentar alegria verdadeira e paz no coração. Vamos voltar a cantar, porque a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Mais uma vez, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus, você precisa conhecer Jesus. Sabe por quê, querido? Há um canto que diz que ele é o nosso Deus, que ele é o nosso, ele é digno de toda adoração, todo louvor. Esse canto que nós vamos cantar agora é um canto que eu gosto muito. Tem até uns amigos aí que, quando lembram desse canto, faz logo uma conexão comigo. Ah, aquela música, né, que você gosta. Que bom que a gente é conhecido por algumas coisas boas, algumas canções boas. Diz assim: Jeová, Senhor nosso, quão grande é o teu nome em toda a terra. Eu estou tentando trazer cantos que a gente já conhece, né? Sem precisar do data show. Aqui não tem data show, claro. Então eu quero te convidar a cantar essa música, ó. Jeová, Senhor nosso, quão grande é teu nome em toda a terra, aleluia. É ou não é? Ele é o maior. Jeová, Senhor nosso, quão grande é teu nome em toda a terra, aleluia. Quando eu olho pro céu e vejo, me pergunto quem é o homem, aleluia. Quando eu olho pro céu, pra lua e as estrelas, me pergunto quem é o homem, aleluia. Dos pequeninos, daqueles que mamam, suscita fortaleza, aleluia. Na boca dos pequeninos, daqueles que mamam, suscita fortaleza, aleluia. Cante comigo. Glória a Deus. Queridos, algumas pessoas, elas adoram, olham para a cruz e olham para uma cruz com uma figura de uma pessoa sofrendo, um rosto triste, amargurado. Outras pessoas pintam um quadro de um Jesus também triste, cabisbaixo, vencido.
Mas neste dia, eu quero te convidar a ter em sua memória não a figura ou a imagem, e na verdade a gente nem sabe, nem precisa ter esta imagem, né, de um Jesus, uma figura qualquer dele, mas eu quero te convidar para você ter no seu coração, na sua mente, uma imagem de alguém vencedor, não de um vencido. Eu quero te convidar nessa tarde para você trazer à sua memória a visão de um Cristo ressurreto, vitorioso, não derrotado. Quando eu canto essa canção, eu lembro que um dia eu vou encontrar, eu quero ter a oportunidade de ver o meu Senhor Jesus Cristo, ver o seu rosto bem de perto, poder tocá-lo, poder beijá-lo, poder ouvir sua voz doce, suave, falando o meu nome. Diz a Bíblia que a gente vai ter um novo nome. De repente nem será Davi, mas contanto que ele fale comigo. Então eu quero te convidar a você cantar esta canção também, O Rosto de Cristo, que ela fala não de um Cristo vencido, mas de um Cristo vencedor. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção, da emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar nos seus olhos tão belos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras, os quadros pintados, aquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Dia também o verei face a face, oh, assim eu creio, pela minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Glória a Deus. Vamos orar um pouquinho. Eu quero te convidar a você orar a Jesus, pedindo que Ele te dê perseverança, fazendo alguns pedidos, pedindo que Deus aumente a sua fé, pedindo que Deus te dê a paciência, pedir que Deus continue
sendo com você na sua jornada, que não te deixe vacilar. Eu quero te pedir, aí onde você está, para você fechar os seus olhos e fazer essa oração a Deus nesse final de tarde, desse dia da ressurreição, dessa Páscoa diferente que a gente está vivendo em 2020. Quero te convidar a fechar os olhos 2 minutinhos aí para a gente orar. Feche seus olhos, por favor, onde você está aí, e peça a Deus algumas coisas para o seu espírito. Peço algumas coisas especiais para você nesse dia tão memorável, nesse dia tão abençoado para nós, o dia que marca a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te convidar a orar 2 minutinhos, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Aí onde você está, feche seus olhos, por favor. Pede ao Espírito Santo para fazer algumas coisas, trazer algumas coisas especiais para você agora em nome de Jesus. Oh Pai querido, o Senhor está ouvindo as orações que os teus filhos estão te fazendo. Não são apenas palavras, por favor. Espírito Santo, nos ajude a permanecer firmes. Renova nessa noite, nesse final de tarde. Renova a nossa fé. Fortalece-nos. Nos dá uma paixão nova pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, estamos clamando ao Senhor uma bênção para o nosso espírito. Nós precisamos disso. Por favor, meu Pai, em nome de Jesus, nos ajude a não desistir. Nos ajude a continuar, haja o que houver, venham as dificuldades que vierem, nos ajude, meu Pai, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos a Ti, este momento, tendo a plena convicção de que o Senhor nos ouve e que o Senhor pode fazer isso dentro do nosso ser. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar a palavra de Deus com você. Por favor, abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 20. E nós vamos ler alguns poucos versículos 19 até o 22. João, capítulo 20, dos versos 19 até o verso 22. Eu quero trazer uma palavra para você nesse final de tarde, nesse dia da Páscoa. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 até o verso 23, tá ok? Até o verso 23, ok? Achou? Dá uma glória a Deus aí onde você está. Achei, coisa boa, para lembrar um pouco dos nossos encontros, né? Se achou, diga aí, escreve achei, glória a Deus, bênção. E nós vamos ler o texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19 até o verso 23, diz assim, presta atenção, queridos, olha que coisa maravilhosa. Ao cair da tarde daquele dia, o domingo, o dia da ressurreição, ao cair da tarde, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, se pôs no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e também mostrou o lado onde a lança foi cravada. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor Jesus. Eles estavam trancados com medo. Quando Jesus apareceu, eles ficaram felizes, alegres, porque estavam vendo o Senhor Jesus. E Jesus lhes disse, outra vez, mais uma vez, segunda vez, paz seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguém perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Se lhes retiverdes, também serão retidos. Que o Espírito de Deus nos ajude a compreendermos as Escrituras Sagradas. Queridos, estamos num momento que a gente nunca imaginou que a gente poderia estar. Estamos confinados dentro das nossas casas. Estamos trancados, em isolamento social, não temos condições de abraçar as pessoas que amamos, a nossa saudação é distante, né? Toques na mão, a gente não tem tido a oportunidade de beijar uns aos outros com o ósculo santo, não tem oportunidade de ir na casa uns dos outros, e nós estamos confinados. Mas nessa tarde, final de tarde, desse domingo da ressurreição, o primeiro dia da semana, eu quero trazer uma palavra, e essa palavra se baseia sobre as bênçãos especiais. O tema é este: as bênçãos especiais em tempo de confinamento. Bênçãos especiais em tempos de confinamento. Queridos, incrível, mas os discípulos também aqui estavam confinados. Era o primeiro dia da semana. Eles já tinham ouvido a notícia, porque as mulheres tinham dito que Jesus havia ressuscitado. O Pedro, nosso irmão Pedro, com outro discípulo, já tinha ido lá no sepulcro, como nós vimos hoje pela manhã, e tinha confirmado mesmo que o sepulcro estava vazio, não havia corpos, nem lençóis estavam lá, o lenço do rosto estava jogado no outro canto. Eles tinham confirmado, então, mas eles voltam para casa e falaram para os outros: olha, Jesus ressuscitou. Mas eles não tinham ainda a oportunidade eles sabiam, mas no coração tinha uma incerteza. E pior do que a incerteza, eles também estavam com medo. Porque o tempo, aquela semana, foi uma semana muito difícil. Foi uma semana de perseguição. Foi uma semana que os soldados romanos e os anciãos de Jerusalém prenderam o Senhor Jesus e estavam prendendo todos que andavam com Jesus. Lembra do irmão Pedro? Quando a criada falou assim: olha, eu conheço este aí, esse andava com ele. Pedro, disse: eu não conheço esse homem. Pedro estava com medo de ser preso. Aquela semana tinha sido uma semana tensa. Aquela semana tinha sido uma semana difícil. Aquela semana estava sendo, ela foi difícil, porque Jesus também falou assim: olha, eu estou indo, eu vou deixar vocês. Então eles estavam ali tristes, trancados numa casa. 11 pessoas trancadas numa casa. 10 pessoas, o Tomé não estava lá. 10 homens trancados numa casa, podia ter algumas mulheres, não sei, o texto não fala. Então, eles estavam ali confinados, não era por causa do coronavírus, era por causa do medo. Eles estavam com muito medo. Então, naquela manhã, naquele final de tarde, quando toda a esperança havia cessado, quando toda a esperança daqueles homens havia acabado, não havia mais alegria na alma deles, eles estavam tristes porque Jesus tinha sido morto. Eles estavam tristes, com medo, sem esperança, todo mundo muzumbudo. E nesse momento, de repente, naquela casa, o Senhor Jesus aparece entre as paredes. E o Senhor Jesus se põe no meio deles. Não foi ao lado, não foi do lado de fora, não foi no canto, foi no meio deles. Eles estavam reunidos ali naquela casa, dentro de casa. O Senhor Jesus se põe no meio deles e dá três bênçãos especiais naqueles que estavam ali confinados naquela casa. Quais são as bênçãos especiais que Jesus deu naquele momento? Eu quero te mostrar aqui de forma objetiva as 3 bênçãos que fizeram toda a diferença naquele confinamento, naqueles homens. Eu espero em Jesus, espero em Deus, que essas mesmas bênçãos te alcancem hoje aí no seu confinamento da sua casa, em nome de Jesus. Primeira grande bênção naquele momento de confinamento, de isolamento social, foi a bênção da presença de Jesus. Foi a bênção da presença do amigo. Foi a bênção da presença do Supremo Pastor.
Eles estavam com saudade de andar com Jesus, estavam com saudade de ouvir a voz de Jesus, estavam com saudade do cheiro de Jesus, estavam com saudade do olhar de Jesus, de contemplar o rosto de Jesus, e de repente, naquele início de noite, no finalzinho da tarde, como a gente está agora, 5 e pouca, Jesus aparece no meio deles, e a presença de Jesus naquele momento trouxe uma alegria indizível. O texto diz que quando eles viram que era o Senhor Jesus, eles se alegraram, todo medo acabou-se. A presença de Jesus traz alegria. A presença de Jesus transforma situações. A presença de Jesus muda situações, muda os corações, muda as feições dos homens. A primeira grande bênção que Jesus sabia que eles queriam, que eles precisavam, era da presença dele, porque eles estavam saudosos demais de Jesus. Eu espero que neste seu confinamento você consiga, com os olhos do Espírito, contemplar a presença de Jesus aí na sua casa, do seu lado. Eu espero em Deus que o Espírito do Senhor te faça sentir a presença poderosa de Jesus, porque ele disse lá, Mateus capítulo 20, no finalzinho: eu vou estar com vocês todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. Primeira grande bênção em tempo de confinamento, de isolamento social, a presença de Jesus. Segunda grande bênção que nós encontramos, quando aqueles discípulos identificaram que era o Senhor Jesus, a alma deles ficaram felizes. Segunda bênção que eu quero te mostrar em tempos de confinamento é a bênção da paz, ministrada sobre corações tomados pelo medo. Tem coisa melhor que isso, queridos? A paz do Senhor. Quando Jesus desce no meio deles, Jesus não ficou batendo papo. Jesus não foi procurar saber o que eles estavam passando. Jesus não foi procurar saber como é que estavam as famílias. Não procurou saber o que tinha na despensa. Não foi procurar saber como é que foi o dia deles. Quando Jesus desceu, quando Jesus apareceu ali no meio deles, mostrou: olha, sou eu. Olha as minhas mãos aqui. Olha o sinal dos pregos. Olha aqui ao meu lado, sou eu. Eles ficaram alegres. Aí Jesus faz assim: olha, paz seja com vocês. Benção demais! Só Jesus pode dar a verdadeira paz. Só Jesus pode dar a paz que transforma o nosso humor, a nossa vida. Aqueles corações que estavam tristes, com medo, agora recebem o shalom de Deus. O shalom do príncipe da paz. Eles recebem, a presença do céu no coração deles. O príncipe da paz estava ali. O príncipe da paz repousa, ministra sobre o coração deles, e não apenas uma vez, 2 vezes. Paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Querido, a paz do céu naquele momento invadiu o coração daqueles discípulos de uma forma sobrenatural. E é assim que acontece. Eu desejo que nessa tarde, no finalzinho de tarde, como aconteceu naquele dia, naquele confinamento, eu desejo que Jesus ministre a paz do céu no seu coração, na sua família, na sua casa, para que você experimente algo que você nunca experimentou na sua vida. Segunda bênção foi a paz saindo da boca do príncipe da paz, direto para o coração daqueles homens que estavam trancados com medo, tristes. Shalom, shalom. Aí tudo ficou diferente. Quando eles receberam a ministração por 2 vezes da paz do Senhor, tudo começou a mudar, tudo começou a diferente. Eu desejo que isso aconteça no seu confinamento social, aí na sua casa, que quando Jesus, com a presença dele, de uma forma espiritual, uma voz assim poderosa como ele tem, ministrar a paz dele para o seu coração, te dê um ânimo novo, te dê uma esperança nova, te dê uma nova visão de vida, e você levante com uma vontade grande de ser diferente, de viver diferente, fora
libertando-se de todo medo, tudo contrário, toda situação contrária, e enchendo o coração de esperança. Mas existe uma terceira bênção maravilhosa, que naquele dia, no final de tarde, mais ou menos nesse horário, o Senhor Jesus ministrou aos discípulos que estavam ali, confinados, no isolamento da sua casa. Jesus aparece a eles, conversa com eles, ministra a paz. Depois Jesus faz assim, recebam o Espírito Santo. E soprou neles o Espírito Santo. Terceira bênção maravilhosa em tempos de confinamento, quando Jesus sopra, quando Jesus envia o seu Espírito para trazer alegria, quando Jesus envia o seu Espírito, ministra o seu Espírito, a paz dele e o Espírito fazem toda a diferença. Jesus não chegou ali, naquele momento, dando outra bênção, satisfazendo outra necessidade física, material. Jesus, naquele momento, percebeu que a alma deles precisava ser aquecida pelo Santo Espírito do Senhor. E Jesus ministra ao coração deles, soprando o Espírito Santo. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante aqui nesse texto. Porque tem pessoas, no nosso dia a dia, nós conhecemos muitas pessoas assim, que querem receber o Espírito Santo, mas querem receber para fazer, para pular, para gritar, para sapatear, para rodopiar. Eu não encontro base bíblica para esse tipo de comportamento. Eu queria chamar a sua atenção aqui. Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos com uma finalidade. Olha aí o versículo 22 e 23. Havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito. Soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Versículo 21, diz que o Senhor Jesus falou para eles, vocês agora têm uma missão. Vocês agora vão ser os meus embaixadores. Eu estou enviando vocês. Jesus dá o Espírito Santo, não foi para eles ali naquela casa rodopiar, falar língua estranha, fazer, coisas sobrenaturais. Jesus deu o Espírito Santo para eles saírem daquela casa de forma diferente, para eles saírem dali para evangelizar, para eles saírem dali para fazer missões, para eles saírem dali para ganhar vidas para Jesus. Jesus soprou o Espírito Santo com um propósito muito bem definido. Saiam dessa casa. Eu recebi uma missão, agora essa missão eu estou passando para vocês. O Espírito Santo foi derramado para que aqueles discípulos saíssem pelo mundo conquistando almas. Nessa tarde eu desejo muito que o Espírito Santo sopre no seu coração, para que você saia do seu confinamento para ser testemunha de Jesus. Desejo muito que o Espírito Santo sopre no seu ser, na sua alma, para você sair desse confinamento de uma forma diferente como você entrou. Você precisa sair desse confinamento social nesses dias. Logo e logo nós vamos sair em nome de Jesus. Mas ai de nós, se nós sairmos diferentes. Porque Jesus está soprando o Espírito Santo sobre os nossos corações, sobre o nosso ser, para a gente ser e fazer diferente. Jesus está soprando o Espírito Santo na sua alma, no seu coração, para você não ser mais aquele crente medroso, trancado, mas para você sair para a missão que Jesus lhe confiou, ganhando vidas. Meu querido, minha querida, você que está cultuando a Deus comigo nessa tarde, este é o momento que o Senhor está nos chamando a atenção para nós entendermos que a paz de Jesus, que a presença dele nos dá também uma grande responsabilidade, ser mensageiro, anunciar o Evangelho em todos os cantos, para fazermos a diferença na vida de pessoas, para a gente tocar em pessoas, para abençoar pessoas, para orar por pessoas, para conquistar pessoas para Jesus. A presença de Jesus, a paz de Jesus e o Espírito Santo é para nos mover, é a força propulsora para nos levar a conquistar pessoas para Jesus, a saquear o inferno e encher os céus. Desse momento em diante, essa aqui foi a primeira experiência que os discípulos tiveram com o Espírito Santo. A primeira, porque logo em seguida, depois dos 40 dias, eles recebem poder do alto.
Eles são testemunhas, vocês sabem, vai ler a história de Atos, você vai ver o que aconteceu. Agora, aqui eles recebem uma porção do Espírito Santo. Mas naquele dia lá em Atos 2, receberam uma porção bem maior e eles entenderam e cumpriram essa palavra que aconteceu aqui de João 20. Eles foram e se tornaram evangelistas, missionários, pregadores e levaram muitas pessoas a Jesus. Final de tarde do domingo de abril de 2020. No nosso confinamento social, Jesus está nos chamando, Jesus está nos abençoando com 3 bênçãos. A bênção da sua presença, nós sabemos que a gente pode caminhar toda a nossa vida, enfrentar o que for, tendo a convicção de que Jesus está conosco. Não precisamos ter medo do inferno, não precisamos ter medo de gente endemoniada, não precisamos ter medo das filosofias, das ideologias, das religiões, né, sincretistas. Não precisamos, porque Jesus disse que Ele está conosco, a bênção da presença. Segunda bênção, nós temos paz, nós precisamos exalar essa paz, precisamos transmitir essa paz para outras pessoas. Terceira bênção, nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, e nós precisamos tocar em pessoas, orar por pessoas, ser bênção na vida de pessoas, e assim levar muitas vidas até Jesus. 3 bênçãos. Eu espero em Deus, eu tenho pensado muito nisso. Esse ano, esse coronavírus, esse corona vai ser um divisor de águas nas nossas vidas. Vai, irmãos. Nunca mais seremos o mesmo. Só se a gente não quiser. Mas nunca mais será o mesmo. Nós nunca mais seremos os mesmos. Será um divisor de águas. A quarentena, para nós, nunca mais. Quando a gente olhar alguns anos, lembrar desse ano 2020, nós vamos lembrar que nós passamos uma quarentena. Passamos um tempo enclausurados dentro de casa, sem contato social. E nós vamos dizer assim, que bom que o Senhor nos permitiu passar por aquele tempo. Que bom que nós passamos por esse momento. Quero te convidar a você entender a palavra do Senhor nessa tarde. Bênçãos do confinamento. Bênçãos do momento que nós estamos passando. Não é um momento para a gente reclamar do governo, reclamar de tudo, reclamar, pôr a culpa no diabo. Meus queridos, em nome de Jesus, quem governa todas as coisas é o poderoso da terra. Até quando Ele quiser, nós vamos estar passando por essa situação, até o dia que Ele quiser. Quando Ele não quiser mais, Ele vai dizer assim, basta, já chega. Então, espere em Deus que você entenda que existem 3 bênçãos do confinamento e que você precisa entender e refletir um pouco nesse tempo e repensar a sua vida cristã e tomar algumas decisões a partir de hoje ou de hoje em diante, a minha vida não pode continuar a mesma. Eu não posso continuar trancado em casa com medo, com a boca fechada. Eu preciso sair do meu lar para ser um evangelista, para ganhar pessoas, para alcançar pessoas. Nós da Quinta Igreja temos o alvo este ano, 20% de novos membros. Você acha que isso não é possível? O coronavírus, o tempo... Irmãos, a gente está valendo ainda. Nós vamos conseguir em nome de Jesus. Nós vamos conseguir 20%, porque depois que nós sairmos dessa quarentena, a nossa vida vai ser diferente. Depois que nós sairmos dessa quarentena, nós vamos sair por aí com a boca aberta, falando para todo mundo que existe um Deus, existe Jesus, que dá paz, que dá Espírito Santo, que abençoa pessoas. A partir do momento que a gente sair desse confinamento, nós vamos ser testemunhas vivas de Jesus. Acredite nisso, só se a gente não quiser. E meu desafio para você é esse, continua os nossos 20%, nós vamos conquistar muito mais pessoas. 20% vai ser pouco para o que Deus quer que a gente consiga. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Quero cantar com você, quero que você cante comigo. Lembrando, a gente precisa lembrar que Jesus voltará. Assim como Ele foi, assim como Ele
subir aos céus, ele vai descer de lá dos céus também. Quero te convidar a cantar, que vai ser um dia lindo para nós, porque nós vamos ver, conhecer o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós vamos ver o seu rosto, o mistério vai acabar, nós vamos ver os seus olhos, a sua voz, ouvir sua voz, que coisa maravilhosa. Nós vamos cantar, Jesus virá. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozos, alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz, Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Nas palmas, Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mais outra vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus, Ele está às portas. Quando vai ser, querido, não sei, mas eu sei que Ele vai voltar, eu sei. É por causa do coronavírus? Não, querido, mas Ele vai voltar. Cada dia que passa está mais perto. Quando Ele disse que ia voltar, isso já tem quase 2.000 anos, mas continua, a sua promessa continua. E cada dia que passa, se aproxima mais o dia, porque o Pai sabe o dia, Jesus não sabe o dia da sua volta. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, e essas coisas aí é sinal da... Ô querido, eu não sei se tudo é sinal, possivelmente, mas eu creio e posso dizer a você que Jesus está perto, está voltando. Quando? Não sei, nem Jesus sabe, só o Pai sabe, tá bom? Quero orar por você, agradecer a todos que estiveram conosco aqui nesse culto, nessa celebração, nesse dia especial, domingo de abril de 2020, uma celebração diferente nos nossos lares, no confinamento, mas no confinamento também tem bênção, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos que participaram deste momento de celebração, deste culto, aos nossos amigos dos nossos irmãos, você que nos acompanhou aqui. Eu quero dizer para você que a Quinta Igreja fica ali no bairro São Judas, ali no início do bairro São Pedro. É uma igreja ideal para toda a família. Nós temos cultos fora do confinamento, nós temos culto na quarta noite, às 9h30, de manhã, 8 da manhã e às 18 horas. Você é convidado. Eu quero te convidar, quero te conhecer. Quando a gente passar esse momento aí, gostaria de convidar para você ir aos nossos cultos, lá na nossa igreja, e dizer assim, pastor, olha, eu estava assistindo o culto ao vivo, eu estou aqui agora presente, estava assistindo na internet, agora estou aqui presente, ao vivo e a cores. Eu quero dar um grande abraço em você, orar por sua família, e quero dizer mais, eu gostaria muito de ser o seu pastor. Permita-me ser o seu pastor, de abençoar a sua vida, de orar por você, de cuidar da sua alma. É uma tarefa que o Senhor me deu e eu faço isso com o maior prazer. Essa semana a gente tem um estudo bíblico na quarta-feira, online também. No próximo domingo a gente está novamente, 9 horas da manhã e também às 17 horas. Eu desejo a todos vocês uma semana abençoada.
uma semana de paz, sem medo no coração, sem reclamar muito, sem reclamar muito. Quero já, desde já, anunciar aqui, a partir de amanhã nós começamos a Semana do Cuidado. Uma semana para a gente fazer, sabe, movimentos, ligar, eu tenho ligado constantemente para os meus irmãos, tenho falado com eles, tenho ligado mesmo, como é que vocês estão. Alguns irmãos que a gente não tem um contato diário aí com as redes sociais. Então, Semana do Cuidado começa amanhã. E em cada dia da semana, veja bem, para você já entender, a cada dia da semana, você fazer uma relação aí de algumas pessoas e ligar. Você pode ligar até pelo WhatsApp, nem vai gastar nada, querido. Só não liga se você não quiser. Faz uma relação de pessoas que você vai ligar durante a semana. E comece isto amanhã. Semana do Cuidado. Separe esses nomes e ore a Deus por essas pessoas. Separa lá 7, 10, 15, quantos nomes for. E todo dia, se você, por exemplo, separar 7 nomes, cada dia você separa para orar por uma pessoa. Olha que bênção maravilhosa. Já pensou numa igreja de 200 pessoas? Que movimento espiritual nós vamos fazer nessa igreja, querido? Vai ser bênção demais. Então, começa amanhã. A partir de amanhã começa a sair, né, nas redes sociais da igreja. Semana do Cuidado. Então, eu desejo para você uma excelente semana. Quarta-feira a gente está de volta aí para um estudo bíblico. Não sei qual será o tema ainda. Deus proverá. Eu quero orar por você, pedir a bênção do Senhor e também ministrar a bênção sobre a sua vida. Obrigado, Pai, por esse encontro espiritual que nós acabamos de ter aqui. Na verdade, continua, porque toda a nossa vida é um culto, momento de adoração, Senhor. Nós esperamos mesmo que o Senhor tenha recebido, que o Senhor tenha aspirado este culto como um perfume precioso, valoroso, agradável a Ti. Que o Senhor tenha gostado, que o Senhor agora, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, trabalhe a mensagem bíblica nos corações dos Teus filhos, de todos os que ouviram a palavra, e de todos aqueles que ouvirão ainda. Eu peço que o Senhor dê a cada uma boa semana, uma semana sem medo, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, por que não, Senhor? Eu peço que o Senhor abençoe cada família, abençoe os empregos de cada um, os empreendimentos de cada um, que o Senhor dê nessa semana prosperidade ao Teu povo, a todos que estão aqui, ó Deus, orando conosco. Eu peço que o Senhor abençoe, e abençoe em especial a alma de cada um. Que a graça do ressurreto, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja derramada, queridos irmãos, sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não somente hoje, nesse início de noite, mas por toda a vossa vida até a volta do nosso ressurreto, o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, uma boa semana, em nome de Jesus. Se quiser que a gente ore por você, entra aqui no Insta da igreja, deixa a sua mensagem, que será uma alegria muito grande a gente orar por você e por sua família. Faz isso. Você que ainda não frequenta nenhuma igreja evangélica, quer pedir de oração, entra lá, deixa seu recadinho, orem por nós. Nós vamos orar por você sim, é compromisso nosso com você. Tá bom? Deus abençoe, uma boa semana, uma semana de vitória. Eu oro por você, você ora por mim. Eu oro pela sua família e você ora pela minha família. E assim